Direto da redação. Na cidade de Rio das Ostras você tem o transporte auxiliar, que é o transporte de vans. E tem uma lei que regulamenta. Agora tem uma situação meia esdrúxula, tem duas leis regulamentando. Mas a lei que está valendo é a lei que foi mantida, foi aprovada pela Câmara de Vereadores. E o que acontece? O prefeito, o Marcelino Borba, que é o prefeito de Rio das Ostras, ele se baseia numa lei para aplicar multas nos permissionários de vans, para multar, uma lei que deveria vigorar após o processo de concessão de linhas ou de licitação para a concessão de linhas. Essa lei, ela foi revogada por decisão da Câmara. Por quê? Porque o prefeito Marcelino Borba, ele é uma confusão do diabo. O Marcelino Borba, a Câmara aprovou essa lei, o Marcelino foi lá, Marcelino adotou essa lei, mas essa lei, reforçando, ela teria que vigorar após a licitação das linhas. Enquanto isso, vigora uma outra lei aprovada pela Câmara de Vereadores, que o prefeito vetou, mas que a Câmara derrubou o veto. Nesse caso, então, prevalece a decisão da Câmara de Vereadores. Mas o prefeito ignorou. Ele ignora o que a Câmara aprovou e que está valendo o que ele acha que vale, então ele está aplicando, está adotando a lei que está fazendo incidir multas sobre os permissionários de vans. E com isso, o que acontece? Tem dono de van, tem dono de transporte auxiliar que está pagando, tem dívida lá no valor de 60 mil, de 80 mil reais. E para entrar num processo licitatório, ele vai ter que comprar van, comprar carro novo, vai ter que fazer adotar uma série de investimentos para conseguir participar da licitação. E se ele não paga a multa, não vai para a dívida ativa. Quem está na dívida ativa não pode participar de licitação. Então é uma complicação. Isso criou assim um inferno tão grande no sistema de mobilidade na cidade. E o que vai acontecer? A Câmara de Vereadores, por unanimidade, já adotou uma lei que é diferente, já aprovou lá, manteve o veto, derrubou o veto do Marcelino Borba. E como o Marcelino ignora, o que a Câmara de Vereadores vai fazer? Tentar chegar a um consenso, reunindo o pessoal, os donos concessionários de vans, e chamando a prefeitura para conversar, para explicar o seguinte, que isso aí vai provocar uma situação jurídica, vai judicializar um processo todo e vai tirar o sistema de mobilidade da cidade. Porque amanhã, terça-feira, já está programada uma paralisação do sistema de transporte se não cessar essa indústria de multas sobre o sistema de mobilidades. Nós temos um vídeo aqui que foi gravado deixa eu ver aqui quando foi gravado. Foi na sexta-feira. Foi o próprio Alexandre aí das Vans. Ele gravou na sexta-feira. No momento em que ele estava sendo multado por fiscais da prefeitura com base na lei que a Câmara derrubou. O negócio deu delegacia, foi parar na delegacia, tem queixa-crime, então tá dando uma confusão. Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Diz. Então foi parar todo mundo em delegacia, tá uma confusão que você não tem ideia. Solta o vídeo do Alexandre aí, por favor. Pessoal, bom dia. Eu acabei de ser abordado aqui pela fiscalização. Com certeza eles estão fazendo o trabalho deles, né? Que eles são pagos para isso. Mas eu acabei de ser notificado aqui pelo servidor Gomes e a equipe de plantão de hoje. E eu perguntei qual é a notificação que eles estão me dando. Eles falaram que estão me dando em cima da lei 276. Então, Gomes, eu como cidadão estou denunciando a você que, baseado no artigo 40 da lei 276, nenhum veículo 2009, 2010 pode circular. Baseado no artigo 40, Gomes, todos os carros não têm acessibilidade porque fala fora da conformidade. E você, como cumpridor de ordem, você vai ter que tirar todos os veículos de circulação baseado nessa lei. Se você não tirar, vou caracterizar perseguição, tá? Vou caracterizar perseguição e aí a gente vai ter que ir para a delegacia, Gomes. Valeu? Tô só avisando aqui, o servidor tá
cumprindo aqui o dever dele, porém, o certo é certo, já que é para cumprir, tem que cumprir na íntegra. Eu acho que a lei não pode ser um peso e duas medidas, tá? Hoje, a gente tem um parecer da Câmara Municipal dizendo que a lei vigente é a 1451, e aí o fiscal vem aqui e fala que está cumprindo ordem em cima da lei 276. Tá tudo certo, tem que cumprir a ordem, porém, tem que cumprir a ordem da lei. E a lei, ela é bem clara. Ela tira todo mundo de circulação nesse exato momento, baseado no artigo 40. Tá bom, ô Gomes? Então, saindo daqui, gostaria que você me conduzisse até a delegacia, que a gente vai fazer uma queixa-crime em cima da matrícula de vocês por prevaricação, por não estar cumprindo a lei na sua totalidade. Valeu? Essa é a lei 276, é a lei que a Câmara derrubou. A Câmara derrubou, mas o prefeito ele se recusa, a prefeitura, o setor, eles se recusam a adotar o que a Câmara, o que está estabelecido por decisão da Câmara de Vereadores. A questão é a seguinte, eu não sei quem é que está orientando o prefeito Marcelino Borba, ou se o prefeito Marcelino Borba ele está fazendo isso por impulso, por birra. Eu não sei qual é o papel da Procuradoria da Prefeitura nisso aí, esse tipo de coisa. O que acontece é o seguinte, separação entre os poderes. O poder legislativo tem suas prerrogativas, o poder executivo tem suas prerrogativas, o poder judiciário tem suas prerrogativas, os poderes são independentes, porém harmônicos. E quando a Câmara de Vereadores, ela aprova, ela toma uma decisão, e se o executivo acha que essa decisão está incorreta, o primeiro passo é o seguinte, é tentar derrubar a decisão legislativa por lei. Ou vai negociar com o legislativo ou vai então adotar medida judicial contestando a constitucionalidade da lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. A coisa não é por birra, não. A Câmara aprovou lá, mas eu vou adotar essa daqui. Sabe por que isso vai ter? Acho que assim, as pessoas elas têm dificuldade de entender às vezes, é que encerrado um mandato executivo, um mandato parlamentar, os processos que são movidos, o prefeito ele continua, o gestor ele vai continuar respondendo judicialmente por medidas que ele tem adotado lá atrás e que são passíveis de punição. Eu conheço ex-prefeitos aí que respondem a processo por 2 décadas, por 20 anos. Moreira Franco, quando foi governador do estado, escreveu um livro, Moreira, ele governou para todos. E fez isso na gráfica do Diário Oficial do Estado. Alguém moveu uma ação popular contra o Moreira Franco. 20 anos depois, Moreira fora do governo, já 30 anos depois, Moreira Franco perdeu um apartamento para ressarcir o erário. Vendeu um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, perdeu para ressarcir o erário. Eu conheço vários ex-prefeitos aqui que conversam comigo frequentemente. Roberto, eu já estou pagando tanta multa, tanta coisa que eu estou pagando aqui, que eu já perdi isso, já perdi carro, já perdi... E vai perdendo. Então isso assim, as pessoas ficam respondendo isso durante muito tempo. Obviamente que as pessoas, quando elas estão no cargo, os aduladores, porque nessa hora tem gente que tenta apagar incêndio com querosene, né? Não, você é o cara, você é macho, vai pra frente, mas depois quando o chicote vem no lombo, o cara fica sozinho, rapaz. Fica sozinho, não tem ninguém. Se bobear, não tem nem advogado. O Costa está dizendo aqui o seguinte, é isso que ocorre quando você não tem uma Câmara Municipal independente, ou seja, a mesma faz parte do orçamento de caixa... Os poderes são harmônicos e independentes, ou seja, Os poderes são harmônicos, ele escreve aqui independentes, ou seja, um extorquindo o outro. Olha só, o Costa, na verdade, em teoria, em teoria, os poderes são harmônicos, os poderes são independentes, porém harmônicos entre si. Mas a gente sabe como funcionam os poderes numa república apodrecida, né? Numa república putrefata, como esse sistema republicano brasileiro.